Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Bom, trago hoje mais um circuitinho aqui, onde eu tenho associação de resistores, série e paralelo. Só que esse circuito ele está aberto, eu não tenho aqui um fechamento de uma fonte. E esse circuito, na verdade, ele foi um circuito que um inscrito no meu canal me pediu ajuda sobre, e então eu resolvi gravar um vídeo, né, sobre esse tipo de circuitos, já que ele tem dúvida, né, num circuito como esse, onde não tem uma fonte. Imagino que outras pessoas também terão. Né, aqui se trata da primeira lei de Ohm, eu consigo achar todos os valores de tensão e corrente elétrica, né, para cada um dos resistores, mas primeiro, para isso, eu preciso encontrar lá a minha resistência equivalente. Então a gente vai fazer todos esses passos novamente, né, encontrando a tensão e a corrente para todos os resistores. Quando a gente olha para esse circuito, quando eu olho para o lado de cá, eu tenho uma única linha aqui, né, uma única malha, fechando os resistores. Muito bem, quando eu olho para o lado de cá, eu tenho a impressão de que são duas partes do circuito distintas, né? Parece que eu consigo ver mais claramente aqui que esses dois resistores estão em paralelo e que esse conjuntinho aqui, né, formado por esses dois resistores em série junto com esse aqui em paralelo, formam outro grupinho. Mas na verdade não, pessoal, isso aqui quem criou esse circuito foi só assim para dar a impressão de que o circuito é um pouco mais difícil do que ele realmente é. Eu poderia simplesmente fazer um traço aqui direto, né, interligando toda essa parte aqui do circuito, assim como eu tenho do lado de cá. E isso é igual. O que eu tenho aqui, na verdade, é que esses quatro ramos aqui, eles estão todos em paralelo, né? E aí aqui do outro lado eu tenho dois resistores com associação em série, né? Então, eu posso começar fazendo esse circuito resolvendo esses dois resistores que estão em série, e eu poderia chamar isso de R8. E aqui eu tenho dois resistores também em série, que eu posso chamar de R9. E eu poderia resolver aqui esses três já de uma vez, ou dois, né, por aquele método um vezes o outro dividido por um mais o outro. Mas nesse circuito aqui, eu vou fazer diferente. Então eu vou resolver esses dois aqui primeiro. Esses dois aqui vai virar um único resistor. E aí depois eu vou resolver os quatro de uma vez aqui. Só para ficar um pouco diferente dos outros que eu já resolvi no canal. Porque geralmente eu resolvo, né, um vezes o outro dividido por um mais o outro. Então desta vez eu vou resolver os quatro em paralelo de uma vez. Então vamos começar. Aqui eu tenho uma associação que eu chamei de R8, né? E o meu R8, como os dois estão em série, é um mais o outro. Então 10 mais 20, 30 ohms. Muito bem. E o meu R9, 60 mais 70, 130. 130 ohms. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Redesenhar o circuito, porque depois, quando eu tenho que ir voltando nos passos anteriores para achar corrente e tensão, eu preciso desses desenhos. É muito importante esse passo, então. Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá, então. Meu circuito redesenhado. Só coloquei aqui uma observação que eu não tinha colocado no começo, que é entre os pontos A e B, eu tenho uma tensão de 30 VCC, tudo bem? Então, fiz a minha associação aqui, os meus resistores R10 R1 e R2, que era de 10 e 20, eles viraram um resistor de 30, e os meus dois resistores aqui, R6 e R7, né, eles me deram um resistor então de 130 ohms quando eu associei os dois. Percebem como quando eu faço aqui um único risco, né, interligando todos os resistores, fica mais fácil de visualizar, de perceber que todos aqui estão em paralelo do que quando eu tenho essa formação aqui, mas é a mesma coisa. Eu poderia, desde o início, redesenhar esse circuito aqui de um jeito mais fácil, que eu visualize mais fácil o que eu tenho que fazer, desde que eu não modifique, né, os resistores. E aí, quando a gente encontra, né, um circuito nesse ponto aqui, eu consigo perceber facilmente que eu tenho uns 4 resistores agora em paralelo, por isso que eu falei que eu ia resolver só esses dois aqui, porque agora eu quero resolver esses 4 aqui de uma vez, onde a gente usa a seguinte fórmula. Eu vou chamar essa associação de R10. Eu poderia fazer de 2 em 2, numa boa, tranquilo, um vezes o outro dividido por um mais o outro, e redesenhar o circuito. Mas eu prefiro já fazer desse jeito que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá, meu R10
ele vai ser igual 1 dividido por... Sempre 1 dividido pelo valor da resistência de cada um dos resistores. Então, vamos lá. 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 40, mais 1 dividido por 50, mais 1 dividido por 130. E aí, nesse ponto, pessoal, eu preciso encontrar aqui o mínimo múltiplo comum, porque eu tenho uma soma de frações, né? Matemática básica lá. Então, vamos reescrever isso aqui. Vai ficar R10 igual 1 sobre... E aí vai ter uma outra divisão aqui embaixo, né? Quando eu acho o mínimo múltiplo comum, que é... Vamos achar um número aqui que é comum entre todos. Eu posso fazer a multiplicação deles. 30 vezes 40, vezes 50, vezes 130. Eu achei 7.800.000. Né? Esse é um número comum entre eles. Não é o mínimo múltiplo comum, mas é um número comum entre eles. 7.800.000. O que eu preciso fazer? Então, eu divido agora esse número por 30... 260.000. E aí eu teria que multiplicar pelo denominador aqui, pelo numerador, desculpa, que é o número 1. Mas como todos são o número 1, então não vai fazer diferença. Basta eu dividir 7.800.000 pelo valor de cada denominador aqui. Então, nesse caso aqui, 260.000 mais, vamos lá, 7.800.000 dividido por 40, 195.000. Mais, será que vai caber aqui, meu Deus? 7.800.000 dividido por 50, 156.000, mais 7.800.000 dividido por 130, 60.000. Ficou meio apertadinho aqui, peço desculpas. E aí eu vou somar tudo isso aqui agora. Então, 60.000 já está na calculadora, mais 156.000, mais 195.000, mais 260.000. 671.000. Então, aqui eu tenho meu R10, que é 1 dividido por 671.000, dividido por 7.800.000. Como que a gente resolve uma divisão por outra divisão, né? A gente inverte a divisão de baixo, né? E multiplica pela divisão de cima. Então, isso aqui ficaria R10 igual 1, que é esse 1 aqui, vezes, então transforma a segunda, aqui tem uma divisão, né? Essa primeira divisão aqui pela o inverso dessa divisão aqui. Então, aqui não tem mais dividir, tem multiplicar. E aí eu troco, eu inverto isso aqui, vai ficar 7.800.000 dividido por 671.000. Tava dando pra ver, gente? Não tava, né? Eu acho. Então, ó, 7.800.000 dividido por 671.000. E isso me deu um valor de 11,624. Então, meu R10, vou colocar do lado de cá. Meu R10 vai ser 11,624 ohms. Gente, então nesse passo aqui que eu fiz, eu já encontrei a resistência equivalente dos 4 de uma vez. Mas se eu fizer de 2 em 2, como a gente já está acostumado, eu tenho que chegar nesse mesmo valor aqui. Tudo bem? E aí eu vou redesenhar o meu circuito agora, né? Onde esses 4 eu vou associar, vai virar um só, que vai ficar em série com esse aqui, com o R8. Vamos redesenhar então. Tá aqui, pessoal, meu circuito redesenhado. Como eu tenho agora 2 resistores, né? Porque todos esses resistores aqui, os 4 em paralelo, viraram um só, que é o que está aqui.
Então, agora eu tenho 2 em série, basta eu somar o valor dos dois. 30 mais 11,624, que são 41,624. E esse já é o meu REC. 41,624 ohms. Então, meu REC, 41,624 ohms. Essa é a minha resistência equivalente desse circuito entre os pontos A e B. Pessoal, no circuito eu não tenho uma fonte desenhada, mas o circuito, né, o enunciado da questão, ele me deu esse dado de que entre os pontos A e B eu tenho uma tensão de 30 volts. Então, entre os pontos A e B de todos os circuitos é como se eu estivesse fechando aqui uma fonte, assim como eu vou desenhar agora só para vocês visualizarem melhor. Não está desenhado no circuito isso, mas eu só tenho que entender que entre os pontos A e B é como se eu tivesse esse fechamento, o fechamento de uma fonte, uma tensão de 30 volts. E aí, porque eu preciso de um circuito fechado, onde a minha corrente elétrica vai circular, né? Então eu consigo encontrar agora a minha corrente total que passa nesse circuito, entre os pontos A e B. Né? Se a gente voltar aqui na primeira lei de Ohm, a gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, né? A fórmula você ri. Bom, se eu quero encontrar aqui nesse circuito a minha corrente elétrica, basta eu tapar a letra, né, a grandeza que eu quero encontrar, e eu sei que eu tenho que dividir o V dividido pelo R. Então, meu I total é igual a minha tensão, que é 30, dividido pela minha resistência equivalente, que é 41,624. Meu I total é igual a 30 dividido por 41,624. Então, eu tenho uma corrente elétrica de 0,720 amperes, que circula por este circuito. 0,720 amperes. Bom, neste caso, eu já encontrei as 3 grandezas que eu posso encontrar, né, deste circuito. Já tenho tensão, que é 30 volts, já sei que a corrente é 0,720 e já sei que a resistência é 41,624, que é a minha resistência equivalente. Então, o que eu faço? Eu volto para o circuito anterior. Quando eu volto para esse circuito anterior, imaginem que tem aqui uma fonte que está ligando entre o ponto A e B, assim como eu desenhei aqui, né? Não tem desenhado, mas imaginem isso. Se eu tenho aqui uma corrente elétrica que circulava nesse resistor, e quando eu volto para o circuito anterior, esses 2 resistores é que me deram o valor total desse resistor, eu tenho que entender o seguinte: eles estão em série, ou seja, eu só tenho um caminho para a minha corrente elétrica circular aqui. Então, a mesma corrente elétrica que passava aqui nesse resistor, quando eu volto para trás e é uma associação em série, eu só continuo tendo um caminho para essa corrente elétrica circular. Então, nesse resistor eu tenho a corrente de 0,720 amperes, assim como nesse resistor também eu tenho a mesma corrente elétrica, que é 0,720 amperes. Então, vamos escrever isso aqui. Então, aqui eu tenho 0,720 e de cá também 0,720 amperes. Se nesse caso, quando eu voltei, era uma associação em série e a minha corrente se manteve nos dois, isso quer me dizer, né? Eu tenho que entender que a minha tensão elétrica, que antes era 30 volts, ela vai se dividir. Sempre uma grandeza se divide, ou a tensão ou a corrente. Nesse caso, como eu voltei, eram 2 em série, a corrente se mantém, a tensão vai dividir, né? No outro caso ali a gente já vai ver que a corrente vai se dividir e a tensão vai se manter. Então eu preciso encontrar nesse momento qual é a tensão elétrica que eu vou ter em cima do R8, qual é a tensão elétrica que eu tenho em cima do R10. Então vamos encontrar estes dados. Deixa eu só ajeitar o caderno aqui. Então meu VR8, se a gente voltar aqui na fórmula, vamos lá, agora eu estou procurando a grandeza lá em cima, que é o V. Então eu tapo a grandeza que eu estou procurando, e aí eu tenho na mesma linha, né, R e I. Então eu tenho que a tensão elétrica é a resistência vezes
a corrente elétrica. Então, vamos voltar aqui, meu VR8. A minha resistência do R8 é 30. Então, 30 vezes a corrente que passa por ele, 0,720. O meu VR9, VR10 na verdade, né? O meu VR10 é 11,624, pensei que eu tinha confundido, vezes o valor da corrente que passa pelo resistor, que é 0,720. Então, vamos fazer essas continhas na calculadora. Então, de cima, 30 vezes 0,720, eu vou ter uma tensão de 21,6 volts, redondo. 21,6 volts. E 11,624, que era a resistência, vezes 0,720, certo? 8,369. 8,369 volts. Vamos pegar sempre 3 casas depois da vírgula, para a gente não distanciar muito dos valores. Bom, então aqui eu encontrei que dos 30 volts, 21,6 ficou em cima desse resistor. Então, vamos escrever aqui, 21,6. E no outro VR10, eu tenho 8,369. Certo? Bom, nesse circuito eu encontrei todas as grandezas, todos os valores, né? Tensão, corrente e a resistência de cada um deles. E aí eu volto para o circuito anterior. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Deixa eu já aproveitar para apagar aqui. Bom, vamos lá então. Ó, nesse caso aqui, esse resistor ele era a associação de outros resistores, que eram esses dois aqui. Quando eu voltei aqui, era uma associação de dois resistores em série. E a minha corrente elétrica se manteve porque só tinha um caminho para ela seguir. Então, a minha tensão se dividiu. 21 volts ficou em cima desse resistor, 8,36 ficou em cima desse resistor. Quando eu volto agora desse circuito para esse circuito aqui, o que eu tenho que entender? Isso aqui que eu estava tentando ajeitar para ver se... Aqui não vai dar para mostrar. Mas quando eu volto daqui para cá, esse resistor R8, ele está aqui, com o mesmo valor, 30 ohms. Então, todos os valores que eu encontrei para cá, eu posso colocar aqui nesse resistor, porque ele se mantém igual, com o mesmo valor, ele não modificou. Então, vamos escrever isso. 0,720 amperes, que é a corrente que passa por ele, e uma tensão de 21,6 volts, né? Só que, agora, quando eu volto desse resistor aqui para cá, ele era uma associação de 4 resistores em paralelo. E aí, ou a tensão ou a corrente elétrica vai se dividir. E é onde a gente tem que saber, né, qual das duas vai se dividir. Nesse caso aqui, quando a minha corrente elétrica está vindo aqui, né, essa corrente elétrica de 0,720, quando ela chega nesse ponto aqui, ela não tem mais agora só um caminho para ela percorrer, como era aqui. Percebam que ela está vindo aqui, ela só tem um caminho. Durante todo o percurso, do ponto A até o ponto B, ela só tem um caminho para ela circular, para ela percorrer. Por isso que ela não se divide. Nos dois resistores, ela se manteve de 0,720. Agora, quando eu estou nesse circuito, a minha corrente ela sai do A com esse valor de 0,720. Só que quando ela chega nesse ponto, ela tem agora 4 caminhos. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui em cima. Então, nesse caso, quando a gente está saindo de um resistor, que era uma associação em paralelo, a minha corrente elétrica ela vai se dividir, porque agora ela tem mais de um caminho para ela percorrer. Então, a minha corrente elétrica vai se dividir. Como a minha corrente elétrica está se dividindo, o valor de tensão se mantém. Entre esse ponto e o ponto B, é como se fosse esse ponto aqui e o ponto B. Eu tinha 8,369 volts e eu continuo tendo entre esses dois pontos 8,369 volts.
em cada um dos resistores. Então, vamos adicionar esse valor de 8,369 em cada um dos resistores. 8,369, 8,369, 8,369 e 8,369. Muito bem, então a minha tensão elétrica se manteve, né, em cada um dos resistores aqui. Então eu preciso encontrar a minha corrente elétrica. Quanto vai ser a minha corrente elétrica que passa por cada um desses resistores? Então, é o que a gente vai encontrar agora. Então, eu vou encontrar o meu IR3, o meu IR4, o meu IR5, deixa eu ver se vai caber aqui, meu IR5 e o meu IR9. Vamos voltar lá na fórmula. Bom, agora eu quero encontrar aqui a intensidade da minha corrente elétrica. Então, eu tapo a grandeza que eu quero procurar. Então, basta eu dividir a tensão pela resistência. A tensão, nesse caso, é a mesma para todo mundo, né? Então, é 8,369. 8,369. Já vamos colocar aqui para todos? Dividido pelo valor da minha resistência de cada um dos resistores. Então, meu R3 ele tinha valor de 30, o meu R4 valor de 40, o meu R5 valor de 50 e o meu R9 valor de 130. Então, basta eu fazer essas divisões que eu vou encontrar a corrente que passa por cada um dos resistores. Então, vamos lá, 8,369 dividido por 30, 0,278 amperes. 8,369 dividido por 40, 0,209 amperes. 8,369 dividido por 50, 0,167 amperes. E 8,369 dividido por 130, 0,0 de novo. Vou pegar mais 3 casas, 643 amperes. Então, aqui eu tenho 278 miliamperes, 209 miliamperes, 167 miliamperes e 64,3 miliamperes. Né? Percebam que foi diminuindo a corrente elétrica. Bom, vamos colocar esses valores aqui no meu circuito. Então, no meu primeiro resistor, 0,278. No meu segundo resistor, 0,209. No meu terceiro resistor, 0,167. E 0,0643 amperes. Bom, se quando eu tenho essa corrente elétrica aqui de 0,720 amperes nesse resistor, quando ela chega aqui, ela se divide, quer dizer que quando ela passa por cada um dos resistores, ela chega nesse ponto, ela tem que se somar, né, em um único valor novamente para ela continuar e chegar no ponto B. Ou seja, quando eu somar esses 4 valores aqui de corrente elétrica, eu tenho que chegar nesse valor aqui de 0,720, porque a corrente ela não desaparece no circuito, ela não surge e nem desaparece. Ela se mantém estável. Vamos somar isso para a gente ver se a gente encontra o mesmo valor? Então, 0,278 mais 0,209 mais 0,167 mais 0,0643. E aí eu tenho aqui 0,718. Por que isso? Porque eu não considerei todos aqueles números depois da vírgula, eu só considerei 3. Mas, né, a gente chegou bem próximo, então tá certo. Ou seja, a minha corrente ela se dividiu entre todos os resistores, depois ela se junta novamente e volta a ser aquele mesmo valor, que é 0,720 amperes. Tudo bem? Bom, encontrado todos os valores de tensão e corrente elétrica para esse circuito, o que eu faço? Eu volto para o circuito anterior. Então, tem alguns valores aqui que eu já achei que eles vão permanecer.
Por exemplo, o resistor R3, R4 e R5. Os mesmos valores que eu encontrei para cá, eles vão se manter aqui, porque esses resistores eles já estão com o valor final aqui nesse circuito. Eles não se abrem mais em associação de resistores. Então, vamos copiar eles para cá. O meu resistor R3, ele tem uma tensão de 8,369. O meu R4 também. E o meu R5 também. E eles possuem uma corrente elétrica, né, de 0,278 amperes, 0,209 amperes, 0,0643 amperes. Somente porque agora o meu R3, que está aqui, desculpa, meu R8, né? Meu R8 que está aqui, ele na verdade era uma associação de dois em série. E a mesma coisa acontece aqui com o meu R9, que é uma associação em série. Então, mesmo caso para os dois. Quando a gente sai de um resistor que era uma associação em série, algo vai se manter, uma grandeza se mantém, e a outra vai se dividir. Nesse caso, então eu esqueço aqui esse resto do circuito aqui e eu só vou considerar isso aqui agora. Então esses dois resistores, eles se associaram, viraram um só, e quando eu volto desse um só e abro novamente em dois, o que eu tenho que perceber aqui? Que eu só tenho um caminho para minha corrente elétrica circular. Então essa corrente elétrica que eu já tenho aqui, esse valor, ela vai percorrer os dois resistores, esse mesmo valor. Então, já vou ter que colocar aqui no meio dos dois, que é 0,0643 amperes, né? Esse valor passa pelos dois resistores aqui. E o mesmo vai acontecer aqui. Aqui eu tinha uma corrente que era 0,720 amperes, só que quando eu abro esse resistor aqui em dois que estão associados em série, eu só tenho um caminho para minha corrente elétrica circular. Então, esse mesmo valor se mantém nos dois. 0,720 e 0,720. Bom, se nos dois casos a minha corrente elétrica se manteve, quer dizer então que a minha tensão vai se dividir. Então, eu tinha aqui 21,6 volts, um pouco fica em cima do R1 e o resto fica em cima do meu R2. Então, é isso que a gente vai encontrar agora, o VR1 e o VR2. Se a gente tapar aqui o V, basta eu multiplicar a resistência vezes a corrente elétrica. Então, meu VR1, qual que é a minha resistência? 10. 10 vezes 0,720. Meu VR2, qual que é a minha resistência? 20. 20 vezes 0,720. Vamos fazer essas continhas? Bom, então aqui, 10 vezes 0,720, 7,2. E 0,720 vezes 20, que é 14,4 volts. Mais uma vez, se eu somar esses dois valores aqui que eu dividi, eu tenho que chegar exatamente nesse valor aqui, ó, que era 21,6. Vamos somar para ver? Então, ó, 7,2, que é o que a gente encontrou aqui, mais 14,4, que é o que a gente encontrou aqui. Exatamente 21,6, que é o que a gente tinha aqui. Então, esses 21,6 volts, eles se dividiram nos dois resistores, né, ficando cada um valor de tensão, dependendo da resistência do resistor. Então, em cima do meu R1 eu tenho 7,2 volts. E em cima do meu resistor 2 eu tenho 14,4. 14,4 volts. Mesma coisa vai acontecer para esses dois resistores aqui. Eu tinha um resistor, né, que se abriu em dois, então a minha corrente elétrica se manteve, porque ela continua tendo somente um caminho para ela circular, para ela percorrer.
Só que eu tenho uma tensão de 8,369 aqui. Então, esse valor de tensão ele vai se dividir entre os dois resistores. E vai dar bem próximo, assim, quase metade, metade, porque os valores são próximos de resistência, né? 60 e 70. Então, eu vou encontrar agora o meu VR6, que é o valor da minha resistência, 60, vezes a corrente elétrica, que é uma corrente bem pequenininha, né? 0,0643. E o meu VR7, que é um valor de resistência 70, vezes 0,0643. Vamos fazer essas continhas. 60 vezes 0,0643, 3,858 volts. E 0,0643 vezes 70, que é a minha resistência, 4,501 volts. Mesma coisa aqui. Quando eu somar essas duas tensões, eu tenho que encontrar esse valor aqui, esse valor, que é 8,369, porque esse valor vai se dividir entre os dois resistores. Vamos somar então? 4,501, já está aqui na calculadora, mais 3,858. Então, aqui era 8,369, 8,359, isso por causa daquelas casas decimais que a gente desconsidera. Perfeito, certinho. Então, basta eu colocar aqui, chegar um pouquinho para cá, que é em cima desse resistor, que é o R6, eu tenho 3,858. E em cima do resistor R7, eu tenho uma tensão de 4,501 volts. E concluímos, então, o nosso circuito, né? Tá aqui todos os valores de corrente e de tensão em cada um dos resistores, né? Um abraço para vocês, então. Espero ter ajudado. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu!